Pichincha, em Jacarepaguá. Aí eles falaram assim, ó, nós vamos lá no cemitério do Pichincha, que nós vamos fazer uma macumba dentro do cemitério. E aí falei, vamos. Aí fui pra lá. Aí chegamos lá, nesse dia eu tinha que fazer um assentamento. Não sei se você sabe o que que é assentamento. Assentamento aquele vaso de barro, onde o demônio fica em cima, uma estátua fica em cima do, do jarro de batismo, é um assentamento. Vou falar de maneira resumida. Uhum. E aí eu tinha que preparar esse assentamento que era para um demônio chamado Sete Catatumbas. Uma entidade que se manifesta chamada Sete Catatumbas. E eu tinha que pegar todo o aparato disso. Aí eu fui com uma lista. Essa lista era, você vai pular 7 covas. Quando você pular a 7ª cova, você vai encontrar uma pedra no formato de coração, polida. Você vai pegar essa pedra, depois você vai pular mais 3 covas, vai pegar a terra, e tudo isso tinha uma lista de fazer. Uhum. E só a única coisa que faltava era a alça de caixão. A alça de caixão era que faltava para esse assentamento. E aí eu não encontrei, cara, a alça de caixão. E aí eu falei pro pai de santo, poxa, eu não encontrei, cara, que dificuldade, tal, tal, tal. Eu vou andando para cá. E o pai de santo com a mãe de santo foram para lá, e eu fui para a direção oposta deles. E aí eu encontrei uma cova rasa. Essa cova parece que tinha sido enterrado pouco tempo. Hum. E aí o que acontece? Como era rasa, o caixão estava exposto pela chuva. E aí eu vi a alça do caixão. Eu falei, eu vou pisar aqui e vou balançar. O prego é fininho. Eu consigo arrancar essa alça e retirar essa alça, porque que só faltava era a alça de caixão. Quando eu estou pisando e balançando a alça de caixão, a alça do caixão, o pai de santo manifesta, o demônio manifesta no pai de santo e fala, não mexe aí não. Aí eu falo o nome do pai de santo, eu falo, pô, não mexe aí não. Por quê? Aí o pai de santo manifestado já diz que já não é mais o pai de santo, né? Aí já diz, não mexe aí não, porque o que está aí é mais forte do que nós. E aí, queira você acredite ou não, aquela cova era uma cova de um crente. Meu Deus, sério? Porque quando eu mexo naquela cova, nas alças de caixão e balanço, ele fala, o que está aí é mais forte do que nós. Não é mais forte como nós. Entendeu? Mas é mais forte do que nós. E aí, na primeira, por isso que eu digo que primeiro você se convence, depois você se converte. Porque tem muita gente que está na igreja convencido e não está convertido. Por isso que Jesus fala aquela passagem assim, vai lá e lava os seus olhos. E aí o cara vai lá, lava os olhos, quando ele vê homens como árvores. Então, eu creio que tem muito crente, tem muita gente que começa com Jesus e na primeira lavada ele vê tudo muito, muito vulto. Uhum. Então, quando eu ouço aquilo, eu falo assim, cara, é mais forte do que nós. Talvez seja magia negra, seja alguma coisa que banda, mas não é outra coisa a não ser isso. Uhum. Só que aquilo ficou martelando no meu coração, cara, 1 mês, uns 40 dias, aquilo falando assim, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós. E eu fui com essa mensagem, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós. E aí eu chego em casa, faço a macumba, tudo que tinha que fazer no cemitério, chego em casa com um carro cheio de pena, todo sujo. Nesse dia que eu chego, todo sujo. E aí a Janaína tá em casa, saindo para trabalhar, e ela entra no carro cheio de pena. E isso no meu coração, é mais forte do que nós, é mais forte do que nós. Aí passou a semana, eu tinha que estar lá na segunda-feira, eu não fui. Tinha que estar lá nos dias, eu não fui. E aí eles mandam um recado mandando eu ir para lá. Quando eu chego lá, eu falo assim, eu não vou mais fazer nada e tal. Eles falaram, vai fazer sim, porque se você não for, a gente vai te matar. Eu falei, vai me matar nada. Eles falaram, se você não for, eu vou te matar. Eu falei, não vai me matar nada. E aí fico naquela rixazinha de não vai me matar nada. Aí chega nessa semana dessa participação que eu tinha que estar lá. Que aí eu tomo os tiros no carro, acerta na lateral do carro todo. E eu falo, poxa, quem me deu tiro no meu carro aqui, todo mundo me conhece. E justamente eu estou numa encruzilhada, que lá onde essa escola de samba, Mocidade,
independente de Jacarepaguá, ela é uma encruzilhada. Meu carro tomou tiro ali. Eu tô um tiro no carro ali. Só que não tem ninguém, todo mundo me conhece, não tem ninguém ali. Quando eu olho assim, saio do carro, olho meu carro tudo com a lateral toda furada de tiro. Eu volto e sento e falo, pô, vou para onde eu tinha que ir, que era lá pro evento. Quando eu sento e ajeito o retrovisor, aquele daqui de cima, eu vejo o Zé Pilintra sentado no banco de trás. Quando eu olho assim para trás, ele desaparece. Aí eu falo, cara, se eu não me consertar, eles vão me matar, porque estão querendo ceifar minha vida. E eu falei, preciso me acertar com o Senhor. E eu preciso me acertar com o Senhor. E aí eu passo aquela semana ali, depois desses tiros, pensativo que eu tenho que me acertar com o Senhor, tenho que me acertar com o Senhor. Aí passam uns 15 dias, eu falo para a Janaína assim, cara, para aceitar Jesus, precisa ter na igreja igual eu fui naquele dia lá? Ela, não, Gustavo, a igreja pode te ajudar a caminhar com Jesus e tal, mas você pode aceitar Jesus em qualquer lugar, inclusive agora. Aí eu vou e me ajoelho, cara, no mesmo lugar onde Deus falou para ela que me restauraria. Aí eu aceito Jesus no mesmo lugar onde ela ajoelhava pedindo para que Deus me salvasse. Olha como é que Deus não deixa ninguém em dívida. Porque se eu aceitasse na igreja, talvez ia ficar em dívida, porque Deus sabia, toda vez que eu ia para macumba, que eu ia para o samba, que eu saía de lá, era ali que ela ajoelhava e pedia para Deus me salvar. E aí Deus fez questão de que eu aceitasse Jesus no lugar do choro, a alegria. Aí eu aceito Jesus ali, no lugar onde ela chorava, e aí depois eu vou para a igreja. Aí eu vou para lá e me conserto, e aí eu começo a fazer essa jornada de que eu preciso ser um novo homem, eu preciso ser um homem em Cristo. Aí eu começo a usar tudo do que eu usava, né, na parte negativa para a forma positiva, e aí todo mundo que tinha problema de sair da religião, de matriz africana, para vir para o evangelho, eu comecei a pegar essas pessoas e falar, deixa eu te ajudar, é assim o caminho. Eu vou te ajudar a ser restaurado através disso. E aí eu pegava essas pessoas, ajudava elas, até elas conseguirem caminhar sozinhas. Então eu fui fazendo o trabalho inverso. Mas detalhe, ainda estava no Tigrão. Isso que eu ia perguntar. Ainda estava no Tigrão. Então, você estava no auge ali? No auge, na crista da onda. E aí imagina, cara, eu fazia o show. E aí o que batia dentro era que eu fazia o show e crente já. Aceitei Jesus, comecei a caminhar. Eu falei, Senhor, não tá dando não, por quê? Porque eu chegava lá, as mulheres caíam em cima, cara. Era muita mulher caindo em cima. E aí eu falei, Senhor, não dá. E eu fazia o show, às vezes eu via os demônios nas pessoas, entendeu? Porque a minha visão era aberta, então eu subia. Sabe quando você estava slow motion, assim, tu vinha aquele cenário em slow motion, e eu via as pessoas dançando em câmera lenta, e aí quando elas viravam assim, o rosto delas ficavam em caveira, e eu via aquilo, eu falava, e aí dava o flash, eu fazia assim, e voltava. Falei, Senhor, eu tô vendo tudo isso. E aí eu falei, Senhor, não dá para mim aqui, se eu preciso me tirar daqui. E eu não podia sair na época, porque o meu contrato na época para sair era R$750 mil de multa, de rescisão, fora as agendas que eu ia ter que cumprir, né? E eu não tinha esse dinheiro sobrando para poder fazer. E aí eu continuei fazendo show, e aí eu pedi a Deus uma estratégia. Eu falei, Senhor, me dá uma estratégia, porque já que eu tô aqui, tem algum propósito. Eu tô aqui, já que eu tô nessa cadeia, eu tenho algum propósito para eu fazer aqui. Aí Deus falou assim, você vai falar para as pessoas, para as meninas que vierem te assediar, te cantar, que você tem um noivo. Aí eu falei, poxa, se eu falar isso, vai parecer que eu sou homossexual, né? Tem um noivo para as meninas. Aí, tá, Deus me falou isso. Chegou a primeira situação. A menina, e aí, vão ficar e tal. Eu falei, não posso não. Ela falou, não pode por quê? Eu falei, não posso porque eu sou casado. A menina é casada, mas não é capado. Aí a estratégia não deu certo, porque Deus falou para eu falar que é o noivo. E eu não falei. Aí a menina falou, eu falei, não, é que eu sou casado e tal. A menina me perturbou, mas eu não fiquei com a menina, mas já era convertido e tal. E aí, depois que eu me converti, que eu te falei, eu acertei meu plumo ali, todinho. Aí, não dava certo, que todas as vezes a menina
falavam. Aí eu falei, Senhor, por que não tá dando certo? Ele falou, porque eu falei para você falar que tem um noivo. Aí eu falei, vou falar assim. Aí passou, fui um show aqui em São Paulo, a prefeitura de São Paulo, muito, muito cheio. Aí eu fiz o show, aí a menina mais bonita de todas, veio me cantar. Aí ela falou, quero ficar com você, assim, assim, assim. Eu falei, não posso. Falou, não pode por quê? Eu falei, porque eu tenho um noivo. Ela, você tem um outro homem, algo desse tipo, você é gay? Eu falei, não, eu tenho um noivo. Senta aqui que eu quero te explicar. Então, eu sou a noiva de Cristo, eu sou evangélico. E aí, isso, eu comecei a explicar. Eu comecei a usar essa ferramenta ao meu favor. Aí eu comecei a pegar nesse show, assim, as pessoas. Meninas que estavam desviadas do evangelho, diaconisa que muita gente. Aí eu tinha no meu antigo Orkut, as pessoas testemunhando, falando assim, cara, eu estava desviado do Senhor, eu fui com uma intenção e você me falou, e eu fui convertendo isso para o testemunho. Então as pessoas vinham intencionadas de uma maneira, e eu falava de Jesus, falava que ele era meu noivo, sentava e eu fui ganhando gente no show. Só que o negócio ficou tão doido que os caras falaram assim, Gustavo, o negócio aqui não é pra tu mais não. E eles falavam, não, porque as garotas entravam no camarim e eles falavam assim, ó, pode se envolver com qualquer um, menos com o Gustavo, porque o Gustavo é Bíblia, ele é crente, então não vai não. E as meninas não vinham. E aí a estratégia já não estava funcionando porque não tinha mais ninguém para evangelizar. E aí foi o tempo, até que Deus preparou uma possibilidade que foi um show que também era em São Paulo, eles me deixaram de fora. E aí eu estava nos afazeres da igreja e tal, e não fui. Aí eles me ligaram e falaram assim, ó, você não tá no show de agora não, porque você não foi nos ensaios e tal, tá fora. Aí desligou o telefone, falei, tudo bem. Aí fiquei com aquilo. Aí Deus falou, é a hora. Aí eu falei pra Janaína, ó, aconteceu isso, isso e isso. Vou ligar pro empresário agora, se você estiver comigo, eu vou sair do grupo hoje. Aí, ela falou, tamo junto. Aí eu liguei pro empresário e falei, ó, já me deixou de fora, já vira a galera, que eu já não volto mais, viu que vai fazer com a minha parte aí, vocês vão comprar minha parte do grupo e tal, 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 só que a partir de hoje eu não subo mais pra fazer show. Hoje é o meu último dia foi meu último show. E aí eu não subi mais. E aí no final ainda me pagaram pela minha parte e tal. Que legal. É um negócio doido, mas foi assim. Aí foi acontecendo a minha vida com o Senhor. Tive a oportunidade de ir a Israel. Fui a Israel em 2009. Aí em 2009, lá, um homem de Deus foi usado para falar, porque um dos pagodes que eu fui com o Vaguinho, eu me lembro que na época lá, um desses pagodes que eu fui com ele, o Zé Pilinta pegou na minha mão e falou assim, você vai fazer muito sucesso, tocando pagode, isso, tocando esse instrumento aqui. E aí quando eu fui para Israel, lá em Israel, Deus tomou um homem e falou assim, ó, a unção que eu te dou hoje é a ministração com pandeiro. Então, pessoas vão ser saradas, curadas através dessa unção. E eu tive a oportunidade de usar, eu tenho um pandeiro lá, o nome do pandeiro é Davi, entendeu? E eu já ministrei com pandeiro algumas vezes, e Deus batizou com o Espírito Santo. Deus fez libertação, então é uma unção diferente, entendeu? Algo diferente, com música. E quando eu toco pandeiro e começo a adorar, há libertação sobre isso. Então, são coisas que eu exerço quando eu estou fazendo essas imersões ou esses seminários, quando eu sou chamado a alguma igreja, algo desse tipo. Então, é onde Deus tem me levado nessa jornada com Deus aí. Glória a Deus, meu Deus. E o senhor fazia rituais para ser famoso? Ou não? Você buscava isso nesses rituais? Não, Pra fama? para ser famoso, não. Não. Mas a melodia, sim, por isso que eu digo. Eles falavam assim, essa música tem que ser tananana, 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 tananana. Bota uma letra nisso. Entendeu? Só dava Dava frequência à melodia, música, a melodia. entendeu? Ou então eles falavam assim, a música tem que ser assim, tandan, 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 tandan. Aí quando produzia, a gente mandava o cara da produção fazer a música, que tivesse essa batida, a gente opinava. Verdade eu, né? Opinava na hora da produção, falava, pô, bota esse negocinho aqui, cara. Tandan,
tandã, ouvindo o que eles disseram. Por isso que eu digo que existem algumas músicas que elas são consagradas e não vai ter como. Elas fazem sucesso porque elas estão passando por uma consagração. Então, tanto na música, na letra ou na batida, tem uma consagração por trás disso. E aí, por isso que essas músicas explodem de tal maneira que elas ficam no ouvido como um chiclete, entendeu? O Cerol na Mão não teve nenhuma consagração direta, a não ser esse duplo sentido, que tinha uma mensagem subliminar, mas era nossa, espiritual. Vou botar, eu não posso dizer que ela não tem nenhuma espiritualidade por trás, porque tem um demônio da sensualidade ali por trás, é nítido, Sim. mas não tem nenhuma diretamente, onde eles falaram, faz dessa maneira e eu fiz, entendeu? Tem porque a gente tinha uma influência mundana e aí a gente fez nessa linha, pensando desse jeito assim, né? E quando o senhor sai, pastor, a sua vida financeira também muda? Muda pra pior, né? Porque o senhor tá na... Eu ganhava, sai eu fora. ganhava um bom salário, 70, 50, 30 por semana, 1.000. E aí eu saio disso, de uma renda que eu tinha, para ficar dos direitos autorais, entendeu? E aí, pô, cara, o meu dinheiro foi acabando, e aí depois eu fiquei com uma parcelinha que eles me davam por mês, só que eu ainda continuava com o rosto de famoso. Então eu pegava uma van, eu pegava um ônibus e nego, cara, você não é fulano de tal. E às vezes eu botava o boné enterrado na cara e pegava um ônibus, entendeu? E aí eu fui trabalhar de pedreiro, auxiliar de pedreiro, aí depois eu fui auxiliar de obra, trabalhei na autopeça, eu fui fazendo trabalhos que Deus me permitiu fazer, porque é o que eu te falei. Lembra que eu falei, cara, eu vou gravar um CD de gospel funk. Só que Deus falou pra mim, não vai. Eu quero que você estude. Aí eu fui estudar para lá, fui fazer teologia, formei teologia, fui estudar para ser um servo. Só que aí cai naquela que muito crente cai. Me converti hoje, larguei tudo. O que eu vou fazer? Então, eu não tive alguém que pudesse me falar, pô, Gustavo, planeja a tua saída do Tigrão, segura uma rendinha aqui, faça isso, faça isso, faça isso e saia. Eu saí do nada, como um louco, entendeu? Então, eu deixei de ter nada. 6 meses depois, a minha despesa estava vazia, cara. Entendeu? Eu já estava no zero. Então, eu tinha uma despesa muito alta e para compensar tudo isso, eu fui compensando. Depois eu fui baixando, entendeu? E aí, quando eu vi, eu estava sem trabalho, sem emprego, sem expectativa, querendo fazer um montão de coisas, mas sem saber de nada. Eu não tinha um discipulador. Por isso que eu falo que, para a maioria desses caras que hoje são famosos, tem uma fama, é difícil largar porque não tem um orientador. Não tem um cara que hoje eu sou para alguém, entendeu? Porque hoje eu sou para muitos que foram o que eu fui. Então, quando o cara sai, eu falo assim, cara, então vamos planejar aqui. Você está saindo, ele se converteu, quer caminhar com Jesus, então, você tem mais quanto tempo de contrato? Então vamos construir aqui um aluguelzinho, vamos fazer uma renda aqui, aluga os carros, vai botar no Uber, faça algumas coisas aqui para você se sustentar até você se organizar. Eu não tive isso para mim. Então eu saí, 6 meses depois eu estava na falência, cara. Entendeu? Pela graça, Deus me levava em alguns lugares, eu pregava a palavra, ganhava uma ofertinha e ia sobrevivendo. Tinha o direito autoral, que era muito legal, tinha a minha parcelinha, que Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.